A paz do Senhor, tias e tios que nos acompanha. É uma alegria ter você novamente por meio desse vídeo. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre um recurso visual para a gente trabalhar a leitura da Bíblia. É muito importante você entender que quando você fala para as crianças, você muitas vezes fala direcionado a crianças que já têm o seu desenvolvimento cognitivo mais avançado, que já tem pensamentos indutivos, quer dizer, aquela criança que você fala alguns versículos bíblicos com textos bem abstratos e elas vão compreender. No entanto, existe uma fase até os 6, 7 anos que a gente vai preparar um estudo para vocês sobre isso, sobre cada fase e o desenvolvimento cognitivo de cada um, de acordo com a psicologia, com a pedagogia. Mas o que é importante? Quando você vai inserir um versículo, um texto bíblico, você sim deve pegar a Bíblia, manusear, porque as crianças também aprendem por meio do exemplo. Mas para esse conteúdo ser fixado na memória, na compreensão das crianças menores, é muito interessante você ilustrar. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje um versículo bíblico ilustrado. E daqui uns dias eu vou passar para vocês outro vídeo de um hino ilustrado. Um hino também precisa, muitas vezes, para certas idades, ilustrar esse hino, tá? Para as crianças compreenderem. Porque às vezes a criança se envolve no ritmo da melodia e não compreende o texto, que é essa mensagem que é passar para nós, tá bom? Uma dica bem interessante, se você vai falar, tia Vivi, eu quero trabalhar esse tema, e como que eu vou fazer o visual? Você pode, o primeiro passo que você tem que fazer é ler esse versículo em diversas linguagens. Eu não trouxe todas aqui, mas olha, essa Bíblia aqui, ó, uma Bíblia infantil, né, da Palavra e Vida, eu gosto, que é uma nova tradução. Tem também aquela Bíblia da Descobertas, eu não trouxe ela aqui agora, mas ela é muito legal, em outro vídeo eu posso mostrar pra vocês, que ela vai trazer uma forma mais assim, acessível à compreensão das crianças, tá bom? Quando você lê, você pode ler na sua Bíblia, né, que a gente acompanha uma Bíblia da linguagem antiga, mas também você lê essa mesma referência em várias Bíblias. Ó, tem Bíblia um pouquinho maior, tem Bíblia, né, olha. E aí você vai observando conforme aquele texto quer dizer, né? Se aprofundar numa forma de acessibilidade à compreensão de quem ainda está ampliando o seu vocabulário, está ampliando a sua cognição e compreensão de termos mais formais. Então, olha só, essa dica que nós trouxemos hoje aqui é de um versículo que está escrito lá no livro de Salmos, né? Aqui, ó. Lá no livro de Salmos, no número 66, sempre ensina para as crianças que não se cita capítulos, se cita números. As crianças da escola dominical têm que aprender isso, é importante. Porque depois se torna um adolescente, um jovem, e vai ler, e aí pronuncia algumas coisas erradas, porque teve a vida todas as vezes na escola dominical e não aprendeu. Isso é importante. Nós temos que ensinar nossos alunos as coisas assim numa dimensão bem profunda, sabe? Ser acessível, mas trazer também um conhecimento rico para essa criança. Sempre quando eu vou ministrar na escola dominical, eu trago informações dentro da psicologia, eu falo para eles sobre memória, que é importante eles, quando quer aprender alguma coisa, fixar naquele estímulo. Não existe uma atenção dividida. Então, todas as informações você já vai trazendo para essa criança, claro, com uma linguagem mais clara, simples. Então, olha só, o recurso visual, nós iremos preparar um seminário exclusivo para discutirmos sobre o recurso visual, numa visão, neuropsicológica, tá bom? Por quê? Por que é um recurso mnemônico? O que é mnemônico? É um recurso de memória, quando a gente vê alguma coisa, isso favorece a memória. Lembrando que para a aprendizagem acontecer, ela existe uma tríade importante, que é o quê? A percepção, né? A atenção e a memória. Isso é base para a aprendizagem. E é importante que mesmo você, tios e tias, que às vezes ainda não tem um curso voltado para a área, mas aproveita esses mecanismos, essas ferramentas por meio de vídeos, que você aprenda isso. Você quer que aquele ensino que está sendo ministrado por você com tanto carinho, onde você fica horas e horas fazendo o recurso visual,
se realmente atinge aquela criança. Ao coração daquela criança, então é importante o conhecimento da tua parte também. Como que eu vou fazer para essa criança aprender? Que idade que eu tenho que repetir mais as palavras? Que idade que é importante eles participar? Que idade que é importante ter o movimento? Então tudo isso é muito legal. Então olha só, olha esse recurso que eu fiz aqui. Como é a leitura da Bíblia, eu coloquei uma Bíblia, né? Bem assim, infantil, bem alegre, né? Para trazer uma área assim de como é bom ler a Bíblia, né? Trazer uma alegria neste momento e sempre incentivar as crianças o conhecimento bíblico, a leitura da Bíblia e a oração, porque isso é a base da nossa fé. Então vamos lá, ó. Na Bíblia está escrito lá no livro de Salmos, número 66, verso 20, o quê? Eu louvarei ao Senhor, porque Ele ouve a minha oração e derrama sobre mim o seu amor. Eu falei esse versículo de uma forma mais assim, acessível às crianças. Você pode fazer o quê? Durante um momento que você vai passar esse visual, você pode pegar a Bíblia, pedir para aquela cena na escola bíblica, pedir para aqueles maiorzinhos abrir, abre lá em Salmos 66. A criança abre lá no verso 22. Cadê? 66, o verso 20. Olha aqui, né? Vem aqui comigo, aqui, ó. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Então você pode pedindo para outra criança lendo com você. Aí você fala na Bíblia, faz toda aquela ênfase, né? No Salmos 66, verso 20. Aí você vai. Olha só. Eu louvo a Deus porque não deixou de ouvir a minha oração, quer dizer, Ele continua ouvindo a sua oração, né? E nunca me negou o seu amor. O amor de Deus para nós, crianças, Ele é em abundância. Ele veio para nos dar vida com abundância e o seu amor é infinito. Olha como é que é legal. E aí vocês podem, por meio desse exemplo meu aqui, criar os seus próprios recursos visuais de leitura da Bíblia. Separa um versículo, a cada frase, né? A cada duas frases, você monta um recurso, tá bom? Obrigado a todos que nos acompanharam por meio desse vídeo. Deus abençoe vocês.